materialização do resultado, tá? Os donos, eles precisam entender isso. Então, por isso a gente fala de projeto. Se vocês entrarem em empresas hoje, é difícil a gente mensurar o marketing apenas com os dados que estão na internet. Vamos dizer que vocês fizeram uma campanha nas redes sociais. Ok, vocês vão lá. Hoje existem aplicativos, programas que vão te dar os resultados. Mas é muito importante fazer uma análise, fazer uma sinopse, escrever, entendeu? Eu falo que é dar português para aqueles números, você sabe? É dar o quê, explicar aquilo. Porque às vezes a gente tem que mostrar para os donos qual a importância do marketing, tá? Maioria dos profissionais de marketing, assim, eu vou falar, poucos buscam tanto como eu posso dizer, manter essa linha de script, sabe? De botar a mão na massa, montar um relatório, montar um resultado, apresentar, porque a gente fica muito no imediatismo, né? Infelizmente, o marketing tem muito imediatismo, é tudo para ontem. Então, é só para... Mas quando der tempo, eu falo, quando der uma pausa, materializa, porque às vezes, quando vocês que estão desenvolvendo as campanhas conseguem materializar tudo que já foi feito, vocês conseguem ter, às vezes, pelos resultados, muito mais criatividade. Eu estou até dando o que é um dos slides, tá, gente? Mas é só para entrar no assunto. Então, o projeto, ele tem essa importância. Vocês ainda estão me ouvindo com eco? Tá... Não, tá, melhorou. Melhorou? Deixa eu só ver se acabou o download. Falta 9 minutos naquele vídeo. Aí eu vou começar, então, a aula, que agora, já que para mim já é 8h40. Vou transmitir a tela. Acho que o pessoal vai chegar aos poucos. Por isso que é ruim, às vezes, mudar o horário. Né, a gente sempre fiz 8h40, daqui a pouco quer ver? Vai 8h45 para todo mundo. Vocês estão vendo a tela? Só para saber? Sim. Ok. Então, para a Ariane, que não viu semana passada, e que vai estudar o material, mas se quiser eu vou botar no YouTube e eu mando para vocês o link da aula semana passada. O que se fala? Projeto, e depois a gente falou de gestão ágil. Qual que é a diferença de projetos e de gestão ágil? Só para lembrar. Projeto, a gente sabe que tem todo um processo. Você tem que fazer um esboço, você tem que organizar as ideias, você tem que fazer as etapas dele, e foi mostrado para vocês, nos slides, de todo o material didático do Pitágoras, na aula 1 e na aula 2 desse mês, os modelos de projeto que existem, tá? Semana passada foi até uma pergunta do Joás, qual que seria um modelo ideal, assim, só para dar essa dica. Eu acho que cada cliente ou cada pessoa, ela tem um perfil. A gente tem que tentar entender qual que é o melhor modelo de projeto para cada usuário. Aí, às vezes, o normal é a gente usar os padrões, que é o Canvas, que é o MBook, que é o que foi citado no material, que eu acho que é isso que você viu, Ariane, e tem uns outros. Mas, assim, sempre focar no básico. Eu acho que o básico é o que eu sempre falo, que é o que eu estou querendo um pouco fazer. Quando a gente monta o projeto, a gente baseia muito então vou botar uma maneira simples, como se fosse uma redação, uma introdução, um objetivo e no final uma descrição, uma conclusão, certo? Só que quando a gente fala de projeto, ele é uma redação muito mais detalhada, tá? E existe essa palavra que foi até citada na aula, que foi a da Natália, que é a professora dessa disciplina, eu decidi um pouco materializar, em teoria, o que é contextualizar. Ela citou muito essa palavra no decorrer da apresentação dela, da terça-feira. E contextualizar, para a gente entender, contextualizar é deixar o leitor ciente acerca do que é o estudo e projeto, o objetivo. Ou seja, ele vai tratar de maneira clara e bem breve do que é e de que forma o projeto estará dividido. Quando a gente fala contextualizar, muitas vezes, toda vez que eu sair aqui, gente, é porque alguém está tentando entrar. Voltar. Contextualizar é exatamente isso, a gente ter o texto, mas com esse texto, a gente reafirmar ele, a gente
rever ele para ver se há uma harmonização no texto. Até citei aqui embaixo, só existe harmonização, se existe harmonização em todo o projeto. Mas eu quis trazer isso aqui para reforçar tudo que foi dado. Então, quando a gente fala contextualizar, tem gente que fala, quando a gente abre um livro, vem o prefácio, vem pessoas convidadas para reforçar o que foi citado no livro, né, pelo autor. Isso é muito comum. Quando a gente faz um projeto, a gente traz citações de autores para reforçar e embasar a nossa, né, o projeto. Por exemplo, vocês estão fazendo o PTG. O PTG é um projeto. Vocês estão estudando as etapas exatamente para entender quais são os modelos, né, de metodologia de trabalho, de científico, de estudo perante ao Ministério da Educação, existem umas normas, mas ao mesmo tempo vocês estão aprendendo a montar um projeto. Vocês estão aprendendo como é importante ter uma organização das suas ideias. E quando vocês se baseiam citações dentro do material de leitura de vocês têm que botar lá o nome do autor, a referência, vocês estão contextualizando, vocês estão reafirmando aquela teoria que vocês estão dizendo, vocês estão mostrando a ideia de vocês. Só que como a gente faz isso no marketing, né? É muito normal a gente sempre falar de Kotler, que é o bambambam do marketing, é o que criou o marketing, é o que desenvolveu. Mas hoje em dia, existem milhares de pessoas. Quando a gente vai falar de marketing digital, aqui no Brasil, todo mundo vai lembrar de Érico Rocha, a gente vai lembrar de, sei lá, Camila Porto, a gente vai lembrar que viu o vídeo de fulano na internet. Mas é aquilo que eu falo, hoje, se tudo é conteúdo ele vem de uma origem, ele vem de uma base, ele vem de uma teoria, e teoria está nos livros, teoria está baseada em autores, teoria está baseada em pessoas que estudaram. Por que eu estou reforçando isso? Os nossos clientes, se a gente for querer fazer os casos deles, eles são as nossas teorias, a gente precisa estudar eles. Vocês estão fazendo o PTG, vocês estão se capacitando para se tornarem pessoas profissionais da área de marketing. E como é que a gente faz isso com os clientes? É importante a gente botar no papel, seja de 2, 3, 5 páginas, mostrar para ele o que você está fazendo e qual o resultado disso. Por isso que eu falo, projeto, se você digitar na internet, você vai encontrar milhares, mas o básico, o primeiro passo, rascunhar as ideias, segundo, começar a desenvolver o projeto, acima de tudo, é muito normal e assim, é normalíssimo, eu estou dando esse meu testemunho para vocês. A gente empurra com a barriga, com a ideia, hoje eu tenho que fazer, eu digitar dentro do Word. Parece que o nosso cérebro, a gente vai, como é que fala? Vai abortando o projeto, abortando tudo que envolve muito raciocínio. A gente quer ir para o prático. Só que, às vezes, a gente tem que errar para aprender, tá? Eu estou falando porque eu fiz isso semana passada, eu tive que errar e aceitar o erro. E agora é em cima do erro que a gente vai desenvolver. Eu tive uma questão que eu tinha que desenvolver um projeto, eu fui adiando, e só para vocês terem uma... Eu estou se vira nos 30. Ou eu faço entre hoje e amanhã, mas é que tá. Quem que é o erro? Quem que não soube produtivamente aproveitar de maneira organizada as ideias? Eu. Então, o resultado no fim é meu, tá, gente? Tô trazendo esse testemunho só para forçar. É isso, a gente vai adiando. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a esboçar as ideias na segunda-feira, abri uma página no Word, fiz tudo em tópico. Depois, eu trouxe aqui do que eu faço. Eu comecei um pouco a desenvolver as etapas do que eu quero, tá? Nunca deixo de ter um livro do lado, porque eu gosto muito de me embasar com exemplos que eu vejo na internet. Terceiro, que é o que eu vou fazer depois da aula. Eu vou revisar todo esse material, eu vou ver se tem harmonização de tudo que eu escrevi, tá? Por prática, eu posso dizer para vocês, existem pessoas que não gostam de fazer projetos, que foi o que até citei semana passada. Nos últimos anos,
fazer projeto, eu tento fazer no momento que eu estou mais relaxada. E parece que quanto mais eu leio, mais eu me sinto preparada para fazer projeto, mais eu sinto preparada para ler. É igual as pessoas que vão fazer Enem. Naquela semana elas ficam lendo diferentes assuntos no jornal. O que acontece? Se a gente alimenta o nosso cérebro com determinadas informações variadas de leitura, quando a gente vai sentar para contextualizar nossas ideias, a gente está muito mais rápido para digitar. Se a gente ficar vendo muito filme ou fazendo muita arte, estou dando exemplo de designer, alguma coisa, quando a gente vai sentar para tentar escrever, vou ser sincera, não funciona, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês no decorrer dos slides. Mas falando da semana passada, existe, não sei se a Iane ouviu, mas o Joás e o João Vitor viram, a gente tem um livro chamado Mindset. Mindset é uma psicologia, né, que foi desenvolvida, acho que na Universidade de Stanford, por uma psicóloga, e que envolve exatamente, ela fez uma pesquisa com grupos de pessoas que têm, eles chamam de mindset fixo e mindset de crescimento, sem entender. O mindset de crescimento é a pessoa que consegue se autogerenciar, ela consegue ser proativa, ela consegue aceitar os desafios e ela consegue se auto-modificar naquilo que ela não tem, vamos dizer assim, buscar o conhecimento naquilo que ela não tem. Então, ela tenta sempre evoluir, tá? Essa é a tendência das pessoas. Mas isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não esteja mindset fixo. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas, após a pandemia, muitas empresas, microempreendedores se sentiram totalmente chocados, começaram a tomar remédios, porque eles foram sempre pessoas proativas, sempre foram inovadoras, mas a pandemia deu tanto medo, e o medo e o receio causou que o cérebro deles ficasse com mindset fixo. Então, só para explicar, resumindo, só para recordar, isso que envolve o mindset fixo e o mindset de crescimento, envolve o nosso emocional e tudo aquilo que a gente alimenta. Aí, quando a gente começa a entender essa psicologia, a gente consegue entrar um pouco no conceito de gestão. Lá na aula, que é a segunda aula que vocês vão assistir, ou quem já assistiu, eles falam muito dessa questão da agilidade, organizar as ideias, buscar pessoas, quando a gente fizer projeto, buscar pessoas motivadoras, buscar pessoas que sejam multiplicadores das informações. Só que o que é gestão, né? Gestão é o ato de gerir, exercer gerência sobre alguma coisa, administrar, dirigir, cuidar. Então, por que eu trouxe essa palavra também? Quando a gente faz um projeto de um cliente no mundo de marketing digital, a gente está buscando exatamente a gestão das nossas ideias, tá? Organizar hoje as ideias é primordial para a gente conseguir criar o famoso conteúdo de valor, tá? Cada vez mais a gente tem que tentar gerenciar isso, porque quando a gente consegue gerenciar toda essa gestão de um planejamento, ou de uma ação, ou de um projeto, eu vou usar todas as palavras para vocês entenderem, a gente consegue, principalmente, fazer que a nossa ideia continue em crescimento, que aí eu vou dizer que é a ideia do mindset de crescimento. A gente consegue organizar um pouco as coisas, e a gente hoje em dia está tão cheio que a gente acaba esquecendo de alguns pilares. O que é muito importante em qualquer gestão... Oi? Não estou conseguindo ver os slides. Vamos lá. Ariane, é o João Vitor que não está vendo? Isso. Eu também não estou vendo, não. Ih, caiu? Espera aí. Nem eu. Pensei que era só fala. Ah, então caiu agora. Espera aí que eu vou sair do compartilhado e vou entrar de novo. Como é que sai? Ele saiu sozinho, gente. Agora que eu tô vendo. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu acho que foi minha internet. Deu um upzinho e... Deixa eu fechar isso aqui. Vocês estão vendo? Não. Não? Não, Oh, meu Deus. Apareceu isso mesmo. Ah, é porque você falou, eu fechei. Aqui.
Vou esperar. Eu transmiti. Aí, Tá todo mundo vendo? tô Sim. vendo. Ok. Sim. Tá. Eu até perdi o que eu tava falando. Ai, gente, a gente some com as ideias às vezes. Tá, eu lembrei, eu tava falando de mindset. Aí vocês devem, tá. Numa aula, a Natália falou de um modelo de projetos, os tipos de projetos e tudo mais. Depois ela veio falar de mindset e gestão ágil, tá? Mas o que é muito importante a gente lembrar? Formar a gestão de relacionamento entre as pessoas. Eu vou trazer essa fase focada no sentido de marketing, tá? Definir um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e suas responsabilidades. Dar autonomia para os atores do projeto para permear, implantar propostas e aprimorar o projeto. Impor poder, mas sobre regras para tudo se adentrar dentro... Aqui tá errado, tá, gente? Dentro da produtividade. O que eu vou dizer assim? Se a gente for falar de projeto, vocês, quem tem experiência de trabalho, sabe que qualquer empresa tem o gerente, tem um gestor, ele vai demandar em cada área, aí vai ter uma pessoa da finanças, um vendedor e, vamos dizer, e uma faxineira, vamos usar uma micro pequena empresa. Só aí a gente já tem que ter uma gestão de relacionamento que o gestor ele tem que fazer. Por que ele tem que fazer? Porque ele está fazendo uma gestão de uma empresa. Se a gente for falar de projeto, o projeto muitas vezes ele demanda, se a gente for falar, vamos dizer, um projeto de arquitetura, o arquiteto, ele vai desenvolver um projeto onde ele vai ter que falar com o mestre de obras, ele vai ter que falar com o próprio engenheiro, como ele vai ter que falar com ele próprio, que ele é o que vai desenvolver a parte de designer da casa, digamos. E, ao mesmo tempo, entender dentro dessa etapa quais são as ideias do cliente dele. Tá? Relacionamento. Então, quando a gente fala de formar gestão de entre as pessoas, a gente tem que dar a elas esse relacionamento. De que forma a gente tem? Conversando, comunicando. Quando a gente fala de marketing, eu brinco que a gente, muitas vezes, eu estou falando pela experiência que vocês vão ter aqui em Cachoeiro, se vocês forem consultores de marketing home office, que agora é a tendência. Vocês não vão ter outras pessoas para fazer toda essa gestão para vocês. Vocês vão ser tudo. Vocês vão ser os vendedores dos materiais de vocês vão ser os criadores dos materiais de vocês. Então, assim, como dica primordial, criem relacionamento com pessoas que vocês consideram confiáveis, aonde em algum momento vocês vão ter que trocar essas ideias, porque nenhum grande desenvolvedor de ideias, se a gente for falar de Jobs, Steve Jobs, ou de grandes empresas, eles sempre tiveram nas suas histórias pessoas que eles trocaram ideias. Porque ficar com a ideia para si, às vezes, a gente não encontra as falhas do projeto. Tá? Então, por isso que eu brinco, quando a gente fala atividades coordenadas, de dirigir e controlar, a gente no trabalho individual tem que ter essa gestão de a gente conseguir se coordenar e para dar essas responsabilidades para nós mesmos. Mas vocês têm autonomia, vocês vão ser autores, vocês vão permear, vocês vão implantar, vocês vão propor, vocês vão aprimorar. Mas, aí eu vou falar por experiência. Quando eu fazia qualquer campanha publicitária, qualquer ação dentro da empresa, eu já, não sei se eu já citei isso para vocês, mas normalmente é o que eu sempre reforço para quase todas as aulas, quando eu puder eu falo. Eu chamava a menina da higienização, quando ela, digamos que eu estou criando uma arte e ela estava dentro da sala. Eu chamava ela, eu falava, Luzia, vem aqui ver. O que você entende dessa imagem? É a pessoa mais leiga, no sentido de tudo. Mas ali é um teste de um projeto que eu estou fazendo. Vamos dizer, seja um projeto de arte, tá? Quando eu falo de projeto escrito, eu sempre tenho uma pessoa para sentar, para ler e falar assim, se você ler isso aqui, o que você acha? Você acha que está convidativo, tá bem defendido ao meu relatório?
Porque aquilo que eu sempre falo, os donos da empresa, já que falando de projetos que vocês estudaram, e falando o que eu falei semana passada, a Pariane lembra de saber também, os gestores das empresas, muitas vezes, eles não param para ler tudo, tá? Eles gostam de ver o poder, mas muitas vezes em gráficos e muitas coisas embasadas. Então, por isso que eu falo, o gestor, ele tem que trazer essas ideias, ele tem que organizar essas ideias. Agora vamos conversar. Eu já trouxe um pouco do resumo das aulas passadas, mas quis trazer novas palavras de gestão e reforçar a contextualização, porque isso tudo faz parte de projeto, seja qual seja o modelo de projeto, projeto de marketing, projeto estratégico, plano de negócio, seja qual seja o modelo que vocês fizerem. O que essas três artes representam para vocês? Cada figura é uma palavra, tá, gente? Que depois eu vou falar. Quero ver se alguém... Tem um pouco do que eu já falei anteriormente. Eu sou muitas vezes repetitiva, eu fico reforçando as ideias, mas tem um pouco do que... Vamos ver se alguém consegue ir. O que essa figura aqui as pessoas estão fazendo? Figura 3, que é mais fácil. Elas estão conversando, né? Conversar é comunicar. Comunicar. Isso. Então, a gente vai falar comunicação. Essa daqui. Conquista, alguma coisa assim? Sim, mas vamos olhar para os dois grupos. Prestem atenção, está sendo puxado. Quem que é o líder? O líder está sendo puxado. Nesse daqui o líder Tá na frente. Ele tá junto. Fica mais fácil. Tá junto. Assumiu. Isso. A gente até me esqueci a terceira palavra, só para vocês terem uma noção. Mas eu vou tentar lembrar. Essa figura aqui foi o que eu... Gente, como é que é? Comunicação, liderança e... Me deu um branco a terceira palavra. Mas só para contextualizar. Isso aqui envolve muito... A palavra envolve muito tarefa, sabe? A palavra envolve muita prática. Agora eu não estou lembrando. Vamos passar essas motivação. Cara, eu não vou lembrar nunca. Me fugiu. Essa é a terceira imagem aqui, é motivação. Comunicação, liderança e motivação. Motivação, porque motivação muitas vezes ela é traçada, ela é estimulada, ela é desenvolvida. A gente sempre vai ter um dia mais fácil e um dia mais difícil. Só que o que envolve grandes líderes, eles têm duas diferenças. Um grande líder, ele se conhece muito bem, ele sabe se motivar muito bem e ele sabe se comunicar muito bem. É isso só para dizer e reforçar isso, tá? Direções importantes. Por que eu trouxe essa palavra? O que isso tudo tem a ver com o projeto? Vocês estão se formando em marketing digital, certo? Marketing digital hoje, o conhecimento que vocês estão adquirindo, vocês vão poder criar campanhas para empresas, para vocês mesmos, ou então vocês têm o conhecimento para atuar na área de marketing, numa agência de publicidade, ou numa empresa, seja o marketing de uma empresa, né? Ou trabalhar numa área específica, igual vocês estudaram CRM, hoje está existindo cargos específicos em CRM, está existindo cargos específicos em análise, gestão de análise de resultados, métricas, só para vocês entenderem. Ou seja, vocês são profissionais que vocês vão poder atuar em diferentes vagas, tá? Só que, claro, cada vaga sempre vai ter algo que vocês vão ter que estudar mais, né? Porque tecnólogo, ele dá um bom embasamento, mas existem mais ações e mais coisas que podem ser estudadas. Mas tudo isso, quando a gente vai falar de todas essas áreas, é muito importante para um bom marqueteiro. Eu vou falar a palavra bom marqueteiro, que para mim vocês hoje não são só de marketing digital. Vocês também têm que ter uma noção de marketing no geral. Um bom marqueteiro, ele tem que ser bom líder.
Bom líder das suas ideias para conseguir mensurar. Se traduz na capacidade de conseguir que os outros façam aquilo que precisa ser feito para atingimento de objetivos, metas e propostas. Por que eu estou falando? Eu estou há 14 anos formada, só que eu já trabalhei em 2 empresas onde os setores... Eu nunca vou esquecer a menina da RH, nessa última que eu trabalhei. O dia que ela falou, ela um dia me agradeceu. Eu achava que eu sabia o que era marketing, mas no momento que a empresa trouxe você e colocou, eu descobri que não sei marketing. Não, marketing na prática não é uma coisa simples. Ele muitas vezes, de grandes empresas, como eu trabalhei numa empresa de grande porte, né? Tinha 120 funcionários. Era muito normal as pessoas olharem para mim e falar, o que você está fazendo aqui? Por que a empresa te contratou? Então, assim, eu tinha que ter liderança para conseguir colocar o projeto, para mostrar o que é o marketing, o projeto de um setor, o que é isso? Comunicação. Cara, nenhum marqueteiro, ele pode ser tímido, tá? É muito normal, eu sou tímida, vocês devem olhar para mim, talvez, e falar, não, ela não é tímida. Sim, fui tímida, vou botar em 8 anos de teatro, e no teatro foi onde eu perdi minha timidez, tá? Foi aí que eu entrei no mundo de comunicação. Mas eu sou muito boa comunicadora, eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar. E aí, através do meu autoconhecimento em saber o que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar. Tanto que hoje, tutoria, para mim, é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Porque eu gosto de conversar com vocês. Mas vai ter gente que não vão ser bons comunicadores ao nível, talvez, da aula. Vão ser marqueteiros. Mas eles têm que ser comunicação no processo de transferência de informação, gente, desculpa os erros de digitação, agora que eu estou vendo. Conceitos e sentimentos entre pessoas. A parte do dia do gestor de um projeto é se comunicar. Então, o marqueteiro, ele tem que saber, a palavra é convencer das suas ideias, convencer das suas campanhas, convencer o cliente, saber comunicar a ele o propósito daquilo. Se você conseguir montar um projeto que esteja escrito isso e também verbalizando isso, vocês conseguem motivar o cliente. Vocês conseguem motivar quem vai corrigir o PPTG de vocês. Vou dar um exemplo. Então, eu brinco que quem não sabe... Eu não era boa em redação, até que um dia me deram uma amiga que começa a ler em voz alta tudo que você escreve, que vocês, falando em voz alta, você consegue encontrar os seus erros de português. Então, existe coisa boba, às vezes é uma coisa que a gente não pensa, mas se a gente começa a ler um texto em voz alta, a gente começa a encontrar os erros de português. É uma mania que eu tenho, eu gosto. Quando eu vejo que eu não tenho ninguém para corrigir, eu pareço uma boba falando em voz alta aqui na minha casa, mas tudo bem. Mas é isso. Mas motivar, reforço da vontade das pessoas de se esforçarem por conseguir alcançar os objetivos propostos. Motivação é muito a ver com o que foi na aula anterior de Mindset e Gestão de Ágil, tá? Tudo que se faz em projeto, que envolve pessoas, a gente sempre vai citar motivação, a gente sempre vai citar afeto, a gente sempre vai citar encantamento. Porque o marketing é encantamento, o marketing ele tem que satisfazer a necessidade do cliente, mas como você vai satisfazer? Gerando conteúdo, mas gerando conteúdo de que jeito? Conversando com ele, mas como é que eu vou conversar com ele? Através de imagem, através de um texto, através de uma propaganda. Vamos traduzir? A gente volta para o beabá, boca a boca. A boa propaganda boca a boca não adianta, mas ela é feita de que forma? Com uma boa motivação, com uma boa frase, com um bom engajamento, com uma boa persuasão. Eu só trouxe essas palavras porque se isso estiver dentro do projeto, o projeto está montado, o orçamento que vocês vão apresentar está montado, a defesa, tudo está montado. Eu só quis trazer isso aqui, que depois eu vou entrar agora um pouco do material. Eu estou entrando muito no que é falar de projeto e marketing, porque é o que eu senti um pouco de falta do material da Natália, tá? Porque é o que vocês estudam, ela está trazendo muita noção de projeto para vocês, então eu não vou ficar enfatizando, vocês vão estudar para fazer as provas, e isso com certeza, eu só quis trazer um reforço,
um novo olhar, eu brinco, né, com vocês, é sempre... E essa aqui é a frase que hoje eu estava estudando e me impactou muito. Entender os resultados é o maior segredo para conseguir cada vez mais o seu cliente. Na década de hoje, o marketing foi... Isso é um trecho da conversa, tá? Mas ela cita o seguinte: hoje, com o marketing totalmente possível em resultados, em dados e métricas, tá? Que é isso que ela quer dizer aqui. As empresas que não veem os dados e as métricas não vai conseguir chegar cada vez mais no cliente. Eu vou trazer depois, aí vocês vão entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Vocês sabiam que existe hoje aproximadamente 20 milhões de empreendimentos só no Brasil? Isso é um último estudo do Sebrae agora de agosto. Nós estamos com aproximadamente 20 milhões de empreendimentos, com todo esse número. Tudo que os pequenos empreendedores querem é obter vantagem competitiva. Mas como que a gente vai alcançar? Qualquer coisa que fizerem para ultrapassar a concorrência vale a pena considerar. Enquanto não se pode prever o futuro por causa da pandemia, uma coisa é certa: você não quer estar entre os cerca de 80% das redes sociais que fracassam nos primeiros 18 meses, tá? E aonde que entra o marketing digital? O marketing online, que é o que hoje, após a pandemia, muitas empresas estão buscando. Nós estamos em 2020, lá se foram os dias, né? E muita gente estava ignorando a internet. Com a pandemia, eu acho que 41% está usando muito mais o Instagram. Só para vocês terem uma noção, antes as pessoas não utilizavam tanto o Instagram, só nesse período da pandemia houve um aumento de 41% das pessoas do Instagram, eu acho que para o Facebook não houve uma explosão. Se quiser alcançar sucesso, é fundamental que tenha um plano de marketing online sólido, já no primeiro dia de atividade. No passado não havia ferramentas. Se digitar no Google, ferramenta de marketing digital. Por que eu trouxe isso aqui? A aula de hoje quer dizer, a aula dessa semana, que é a terceira aula de projeto, eu vi que a Natália falou de Trello, ela falou de Shira e de um outro, são aplicativos de marketing, tá? Aplicativos de gestões de projetos, só para vocês terem uma ideia. Por que ela fala isso? Primeiro, é isso que eu vou trazer para vocês. Eu não vou focar nos exemplos que ela deu, porque existem outros. Mas por que hoje se fala tudo isso de tecnologia? É igual eu falei antes, vocês vão se tornar marqueteiros. Alguns vão se tornar autônomos e outros vão se tornar funcionários. Quando a gente fala de marketing, hoje, a maioria das empresas, antigamente tinha um analista estou dando exemplo que isso é real. Existia o assessor de comunicação, existia o funcionário de relações públicas, existia o assessor de imprensa, existia o gestor de marketing. O gestor de marketing, se a gente for falar em hierarquia, o gestor de marketing coordenava todas essas áreas, tá? Hoje em dia, as empresas não estão mais assim. Se ela tiver alguns funcionários, ela pode ter, ou ela vai contratar uma agência, ela vai terceirizar, que é a tendência do futuro, muitos setores serem terceirizados, por isso que está existindo hoje mais empresas autônomas, maioria de muitas funções vão ser terceirizadas, questões contábeis, questões de marketing, setores de RH. Hoje são poucas empresas que têm esses funcionários internamente, muitas empresas já estão começando a terceirizar. Só que terceirizar é muito autônomo, agência, você vai entrar, você vai criar uma empresa focada em marketing, então tá. Mas no meio disso tudo, descubra seu jeito de trabalho. Como você se organiza melhor, papel ou digital? Teste todas as contas free, gratuitas que existem, e depois começa a pagar, que é o que eu vou citar para vocês. O importante é saber o que é preciso para começar o seu negócio. E algumas poderão ser novidade para vocês, mas cada uma das ferramentas vale considerar. É isso que eu vou mostrar para vocês. Se vocês não estiverem vendo a tela, vocês me falam.
Na aula, como eu falei, ela vai citar alguns. Mas olha só, se vocês digitarem no Google ferramenta de marketing digital, essa daqui do Rock Content 49, ela vai falar do Trello, ela vai falar dos modelos mais utilizados, ó, tem um monte de modelo. Ah, eu quero otimização, eu quero rede social, eu quero mídia, eu quero design. Todo mundo já ouviu falar do Canva, mas existem milhares de aplicativos hoje. Eu não vou entrar tanto nisso, porque na aula é o material didático de vocês, ela está explicando isso. Ela está explicando 3 aplicativos, 3 projetos. Na verdade, ela está dizendo que o Trello é uma ferramenta de projeto, é um organizador de projeto. O Trello é um organizador de projeto quando você tem o módulo dele pago, tá? Ela também mostrou uns outros 2, que eu não estou lembrando agora, acho que é Jira e um outro. Mas eles também são tudo nessa parte digital. Só que, hoje em dia, o que eu quis? Isso aqui não é, não. Isso aqui eu mudei. Por acaso, eu estava futucando sobre isso, aí veio isso aqui para mim. Eu quis trazer só para vocês. Eu vou maximizar, que eu acho que dá para vocês entenderem. Não vai ter som, tá? Deixa eu ver se dá para botar legenda isso. Só depois deixa eu passar que eu vou explicar. Eu só vou voltar aqui numa tela. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se vocês conseguiram ler. Esse aplicativo já apareceu para mim como propaganda. Então, por isso que eu acho que, como qualquer profissional de marketing, se vocês forem buscar aplicativos, o mais conhecido é o Trello, mas existe o Notion, existe outros. Eu sou uma que eu não me adaptei ao Trello. Eu, estou falando por mim. Mas a filosofia de todos esses aplicativos é o que eu vou falar depois. Cadê o que eu quero mostrar? Aqui. Isso aqui é o que normalmente é muito, muito, muito importante se vocês forem funcionários de empresas, funcionários... vou dar um exemplo, Magban, vocês são analistas de marketing da Magban. Muitas dessas empresas, eles têm esses softwares de CRM, que é o que vocês estudaram semana passada. Eu só estou reforçando, porque esse eu acho que de todos os materiais que eu mostrei, é o primeiro que... Isso aqui é o que eu trabalhava. Isso aqui é o que o dono da empresa quer ver. A gente chama essa parte aqui de dashboard. Então, existe, só para vocês entenderem, muitas vezes eu fazia print do dashboard do Analytics, tinha do CRM, só que existe algumas plataformas, o Reportei, alguns outros, que conseguem montar esses relatórios unificando tudo, tá? Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem. Então, aqui embaixo, se fosse fazer, ele talvez teria do Facebook, do Instagram. Aqui, ele está mostrando o CRM, que é aquele projeto que vocês estudaram, né, de relacionamento com o cliente, né, de direto desse atendimento. Existe software para isso, e é isso aqui que o gestor vai querer ver. Mas, muitas vezes, em gráficos, é interessante a gente trazer o Facebook, o Instagram, todo o trabalho, qual foi a métrica, qual foi o ROI, qual foi o resultado de todo esse investimento que foi feito. Isso aqui é o que o dono quer ver. O que eu falo que é muito importante acrescentar não é só mostrar a imagem, é uma análise.
e explicar, como se fosse, olha, esse número representa as pessoas que entraram no site, esse número, porque olhar, a não ser que ele seja um dono, um chefe, uma pessoa que tem um conhecimento de gestão muito bom e que para ele só ver isso aqui, o cara entenda. É igual eu falei semana passada, que foi a pergunta do Joás. O projeto de cada empresa depende. O meu ex-patrão, ele não tinha muito know-how, vamos dizer assim, ele não entendia muito as coisas na parte de computador, então você via que ele tinha uma dificuldade, então eu tinha que traduzir aquilo para ele. É isso só para você, por isso que eu falo, tentem escrever, abre, faz um print, corta, monta dentro do Word, igual vocês fazem PTG, faz um projeto de resultado, é trimestral, é semestral, mas faça. Porque às vezes isso aqui, às vezes, a ideia é para vocês, tá, gente? Eu achei muito... Isso aqui foi um software, ele é completo. Se vocês forem de alguma empresa, de alguns gestores, e forem implantar, é muito interessante, tá? Voltar aqui para a aula. Vocês estão vendo a tela, né? Acho que ainda não travou. Sim. Agora nós vamos falar de algo que vocês gostam. Publicidade e propaganda. Vamos lá. Que é o que eu quis trazer também. Esse aqui não tem áudio, não. É só para vocês... É rapidinho, mas só para contextualizar. Vocês já devem ter ouvido falar de como é que fala? A gente, na publicidade, nada se cria, tudo se copia. Não sei se vocês já ouviram essa frase alguma vez. Alguém já ouviu? Sempre. Então, uma das coisas que eu falo que é muito engajador, eu falo motivador, que eu gosto muito, é ver os cases de sucesso. A partir da aula de hoje, por isso que eu estou trazendo um pouco de publicidade e propaganda, porque são bons planejamentos de marketing, para vocês começarem a entender coisas e formas, resultados, tá? Mas eu sempre vou tentar trazer baseado no objetivo da aula, tá? Então, por isso que eu quis trazer algumas coisas baseadas nisso. Agora, eu vou mostrar os aplicativos. Eu tinha mostrado para vocês as ferramentas, certo? Mas, na aula de hoje, ela cita os que eu falei. Mas, se a gente digitar na internet, esses aqui são os 10 mais aplicativos para aumentar a produtividade, tá? Esse aqui, Evernote, ele vai anotar as coisas. Eu já testei ele uma vez. Ele é bom, eu gostei dele, tá? Eu sou uma que já testei de tudo. O Trello, ele tem um estilo Kanban, que aí depois eu vou explicar para vocês. Na verdade, todos os aplicativos, eles têm uma metodologia, como eu já falei para vocês. Tudo que é criado, eles têm uma base, eles têm uma teoria. O Trello é baseado no Kanban, a metodologia de produtividade Kanban que foi desenvolvida no Japão na década de 70. Tá? Então, ele tem essa estrutura que é dividida por etapas. O que fazer do, to do e doing, né? São 3 colunas. O que eu vou fazer, se eu fiz e eu terminei. É como se fosse... Dentro do Trello, você pode criar milhares de etapas, tá? Tem empresa, vamos dar um exemplo. Se fosse uma agência de publicidade, vocês contrataram, utilizaram o Trello. Na agência, a gente divide em atendimento, planejamento, mídia, criação e, vamos dizer, e direção final. Aí tá em qual etapa o projeto? O projeto está no atendimento. Não, do atendimento foi para o planejamento. Do planejamento passou para a criação. A criação passou para o diretor viu, revisou, não gostou, voltou para o planejamento, do planejamento
Isso tudo é organização, tá? O Pocket também é um outro, ó, dá para ver, ouvir artigos, dá para fazer muita coisa. Esse Microsoft To Do é estilo Kanban também, mas só para mostrar para vocês que quem não quiser o Trello, existe outros. Esse aqui é um que eu abaixei no meu celular, eu quero testar. Eu ainda não testei, eu achei muito interessante. Ele é uma arvorezinha. Você desliga o celular, você não quer deixar ele, a arvorezinha vai nascendo. Eu quero, é como se fosse, não é cronograma, ele é um cronômetro de produtividade, tá? Ele vai calcular a sua produtividade. Tem uns aplicativos que você consegue botar as tarefas e você consegue botar tempo. No momento, eu quero ficar 2 horas só focada nisso. Aí, quando acaba o tempo, ele apita, sabe? E aí, você consegue mensurar quanto tempo você ficou, por exemplo. Quanto tempo que eu gastei em tal projeto? Quanto tempo eu gastei na criação? Quanto tempo que eu gastei no planejamento? Quanto tempo... Porque, às vezes, o que é interessante vocês calcularem isso? Para saber o preço que vocês cobram, tá? Ou para saber, às vezes, opa, eu estou cobrando muito barato, mas o meu trabalho está sendo muito grande, o meu projeto, ou não, eu vou tentar enxugar. Eu falo na empresa, na empresa eu usei por 2 anos. Eu fazia esse porque eu tinha outras funções, eu não conseguia dar demanda, então eu dividia assim, manhã eu fazia uma função que é focada no CRM, de tarde eu focava só em criação, de manhã eu focava só em outras coisas que eu me planejava, só para vocês terem uma noção, e fui calculando minha produtividade. Por que eu fiz isso? Para materializar todas as minhas funções para a direção. Acho que deu mais ou menos umas 15 ou 18 funções, só para vocês entenderem, processos que eu fazia. Eles não tinham noção, na cabeça deles, eles só achavam que eu só criava, que eu atendia. Não, o marketing diz processos. CRM, criação, planejamento, pesquisa. Eu só estou trazendo para vocês entenderem, tá, gente? E aí vai, se vocês digitarem, vocês vão ver um monte, tá? Esses aqui tem aqueles modelos, que é um modelo que você já viu na aula de vocês, né? Que é aquele modelinho que parece eu chamo de árvore, parece uma árvore genealógica, você vai montando. Esse aqui é que eu usei, ó, lá na empresa. Particularmente, ele é todo em inglês, mas assim, sinceramente, eu gostei muito dele. Acho que se eu tivesse que voltar, vou pensar em voltar, que agora eu não pensei, mas eu gostava. Foi muito interessante para eu mostrar a produtividade do meu setor, só para vocês terem essa noção. Ele traz em gráfico, tá? Ó, você bota as tarefas. Eu tô falando muito alto, gente. Eu acho que eu tô falando muito alto. Aqui em casa tá me parecendo eco. Vocês botam as tarefas, e aí, conforme as tarefas, ó, é que aqui não dá para ver, mas no gráfico, por exemplo, a tarefa de planejamento é azul, a tarefa de criação é a vermelha. Você consegue mostrar para o seu gestor qual que é a área que você mais gasta, tá? Para ele entender. Porque, juro, gente, a área que a gente mais gasta, às vezes, não é o planejamento. A gente que enrola o planejamento, que vai empurrando com a barriga, porque eu falei, para a gente desenvolver o projeto. Mas, na verdade, o que mais demora é a criação. É a arte, tá? Só para quem aí estuda designer e tal, é o que mais demora um pouco. Planejamento e criação. O planejamento não no sentido de criar o projeto, tá, gente? Planejamento é planejamento das ações, das atividades, desenvolvimento da ideia, vou usar a palavra então. O desenvolvimento da ideia, criação do começo até o final. É o que você mais gasta, tá? Eu quis trazer mais essa realidade para vocês verem. Dessas 2 imagens, para a gente finalizar e entrar para os cases de campanhas de publicidade. Alguém tem uma noção? Essa daqui acho que tá fácil. É tudo que a gente já falou, eu só estou reforçando. Esse segundo aí é tudo que a gente estava falando. Sim, gestão de tempo, isso, cronômetro e tudo mais. Esse aqui eu quis trazer
que aí vocês vão entender. Mas também eu já falei, quase que eu falei dele, mas eu abortei na palavra que eu ia falar, eu parei. Tá, isso aqui é bombardeio de informação. Eu quis buscar isso. A gente está numa era de bombardeio de informação, né, gente? Eu vim trazer para vocês, porque, assim, isso aqui, essas 12 metas, são minhas metas, tá, gente? Isso só para vocês terem uma noção, isso que está digitado aqui está num papel colado na minha parede. Vocês falam, professora é doida. Não. Mas, assim, eu gosto muito de papel. Infelizmente, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu não sou Trello, não consigo. Já tentei, já usei calendário do Google, não sou digital. Eu sou papel. Eu gosto de papel, amo papel, temos que se organizar no papel. Aí, o que acontece? Fragmente as suas tarefas em mini tarefas. Exemplo, isso é uma coisa boba, eu tinha mania de escrever, só para vocês terem uma noção na agenda. Eu escrevi assim, criar logomarca de fulano. Tá. Aí o dia que eu li mini tarefas, eu falei, gente, é coisa boba. O que eu preciso para criar uma logomarca? Pesquisar, hoje eu vou pesquisar, depois eu criei etapas. Deu 7, só uma logomarca, deu 7 etapas. Entre criar, aprovar, dar para os meus amigos, igual eu falo para vocês, qualquer coisa que eu crio, eu mando para outras pessoas darem uma segunda opinião, depois disso eu apresentar para o cliente, depois do cliente, aprovação do cliente, para você, acabou, trabalho concluído, tá? Só dando exemplo. Aqui é tarefa, tá? Digitei errado de novo. Focar na tarefa, uma tarefa por vez. Por exemplo, toda terça-feira é o dia que eu crio aula. Gente, eu tô digitando muito errado. Vou rever isso aí. Não, agora eu tô errado. Viu? Eu tô na pressa. Eu monto porque eu quero dormir, daí eu pego e não tô revisando. Quem tá errado sou eu. Erro número 1. Eu tô tendo uma boa comunicação, mas uma visibilidade péssima. Uso de metodologia. Se vocês tiverem um tempo, estudem sobre Pomodoro, Kanban, que é o Trello, e Matrix de Eisenhower. Esse negócio aqui eu li, tá? Mas você sabe que eu gostei desse negócio? Matrix de Eisenhower. Depois eu mando. Mas é só para vocês entenderem. Ele parece a análise, o FOFA, análise SWOT. É como se fosse uma análise SWOT dos tempos. Eu também fiz, tudo isso aqui eu fiz em papel, tá na minha parede. Que eu não sou, mas existem aplicativos e tal, né? Ferramentas de gerenciamento, que eu mostrei para vocês, os gerenciamentos existem vários. Uma frase, essa frase é maravilhosa, eu escrevo ela. Termine algo todos os dias é motivador. 1% todo dia se chega a 365% em um ano. Então, se fizer 1%, minha meta é ler um livro. Eu vou gastar 15 minutos por dia. Você já deve ter visto isso, acho que todo mundo fala. Mas, assim, é bobo, mas eu tô falando por mim, tá? Eu escrevo na agenda uma meta 1% por dia. Eu tenho uma meta por dia. Tipo, e ela tem que ser, aquela ali, eu posso, todo mundo já fez isso. Eu botei 10 metas, eu só fiz 5, amanhã eu vou deixar as 5 que eu não fiz para amanhã. Isso é normal, todo mundo faz isso. Mas eu tô falando que eu aprendi isso até com uma amiga psicóloga. Bota uma que seja assim, a primordial, a urgente, não pode passar desse dia. Porque quando você vê, você não consegue empurrar as coisas com a barriga. Tudo bem que a gente tem dia que eu não faço 1%, tá, gente? Tô falando para vocês que eu sou uma pessoa que eu tô dando um belo de exemplo, mas eu tô dizendo também que a gente é ser humano. Evite reuniões e ações desnecessárias. Recentemente já que eu gosto muito de trabalhar, e às vezes trabalhar ouvir música. Tem horas que eu gosto de trabalhar ouvindo podcast, tem horas que eu gosto de trabalhar. Essa semana eu tô ouvindo um livro no Spotify. Se vocês quiserem o livro, depois eu mando para vocês. Muito bom, tá? Eu tenho gostado. Então, assim, e lá tem um trecho que o cara fala, cada 25 minutos, faça 5 minutos de intervalo. Tudo bem que eu não estou fazendo os 25, mas cada 1 hora sentada aqui, como eu sou home office, cada 1 hora eu saio. Eu vou dizer para vocês que isso eu aprendi comigo. Eu sou uma pessoa que eu amo banheiro. Gente, estou dando testemunho que vocês devem estar falando, a área é louca. Mas nos ambientes de trabalho, eu estou falando porque aí vai entrar aqui, ó.
autoconhecimento. Aqui, ó, estude sobre produtividade e conhecimento, automatize seus processos, postagens de automatize buscar programas, MLabs, Etos, programas que vão ganhar tempo, agenda, notas, disciplina é indispensável para alcançar um sucesso, tá? Por que eu estou falando de autoconhecimento? Há muitos anos atrás, vamos botar aí, bota 10 anos, eu fiz um processo de autoconhecimento. Para mim, foi meu divisor de águas. Por quê? Quando a gente se autoconhece, igual eu falei para vocês de liderança, existe, eu estou falando autoconhecimento terapêutico, tá? Psicólogo, mas também tem como fazer isso estudando, existem livros e tudo mais. Mas existe uma coisa, eu nunca vou esquecer um teste que ela fez. E a gente tem os 5 tatos, audição, tato, ai, gente, alguém me fala os 5 sentidos, tá? Não tô... Visão, olfato e tudo mais, tá. Só que existe, no teste que ela fez para mim, eu achei impressionante, ela falou que eu era tato. Eu tô dando exemplo só de um dos. Eu sou auditiva, visual e tato, tá? É claro que se você for cozinheiro, você vai falar olfato, mas só para vocês entenderem. Eu sou da área de humanas, né? Comunicação é a área que eu gosto, e a área de humanas reforça muito os sentidos do tato, audição e visão. Por que eu sou tato? Eu gosto de... Eu achava que tato era de encostar. Ela falou, não. Tato é de materializar. Eu gosto de materializar as coisas. Eu gosto muito de... Por que eu falo de produtividade? Por eu conhecer esse meu jeito de materializar as coisas, quando eu crio, eu preciso ficar sozinha. Eu tô falando de mim, tá, gente? E nas empresas, eu trabalhava em salas com 12 pessoas, com 7 pessoas. Você sabe onde que eu ia, gente? Eu brinco que o banheiro era o meu estalo de ideias. Eu levantava da cadeira, eu ia pro banheiro, quando eu voltava, já sei aquilo que eu tô precisando. A gente brinca, por isso que ela fala do 25% e 5%. Eu tô falando porque isso é real. A gente precisa ter válvulas de escape. O dia que ela falou para mim, tem gente que a válvula de escape é beber água. Ela levanta, vai lá, vai beber água e volta e senta. Tem gente que a válvula de escape vai ser o café. Vai levantar, vai tomar café, vai pegar e vai sentar. Tem gente que a válvula de escape vai ser... A gente tem que ter, como se fosse breaks de respiradas no cérebro, em tudo que a gente faz. Eu só estou dizendo isso para vocês. É onde que parece que a gente... Eu brinco, não sei se vocês têm essa experiência, estou trazendo a minha prática de anos de carreira. O banheiro, para mim, é o que me dá uma... Cara, me veio uma ideia. Parece louco, absurdo eu dizer isso para vocês, mas é verdade, eu estou sendo muito sincera, tá, gente? Então, minha produtividade, autoconhecimento me trouxe isso. É doido eu dizer isso, mas... todo publicitário, tá, gente? Vocês são marqueteiros, mas todo publicitário não é normal, tá? Nós somos anormais. Eu me considero publicitária, tá, gente? Não me considero marqueteira. Eu sou um pouco anormal às vezes. Mas vamos aos estudos, o que tem a ver produtividade, marketing, Eu vou fazer um desenho que vai contextualizar muito isso que a gente fala. Ele é grandinho, mas eu acho que vale a pena a gente ver. Ele não tem legenda, é visual, e aí eu vou embasar um pouco depois, tudo que a gente falou do projeto, o que eu vou passar depois. Foi.
Tá. Esse vídeo, ele vem contextualizar, só para reforçar para vocês, uma coisa, vou até deixar nessa imagem, que é, como a gente sempre fala de pessoas, a gente fala de propaganda, a tendência agora, no futuro, é cada vez tudo mais se segmentar, tá? A gente tem uma maneira muito robótica de fazer as coisas, sim, isso é uma tendência atual. Mas quando a gente fala que hoje o marketing do futuro é fazer um marketing humanizado, eu acho que esse vídeo um pouco trouxe isso. É o que é o que a gente vê hoje. Grandes marcas antigamente focavam muito no visual, que foi das lojas, luzes, igual que estava estampado na fachada. Mas quando a gente fala hoje no marketing 4.0, a gente está falando com pessoas. E se a gente for parar dizer que eles foram jogados no lixo, né? Eles se refizeram, eles fizeram a loja de sucos de uma maneira muito mais simples e humana, né? E através disso, é quando a gente hoje vai desenvolver um projeto, que é o que vocês estão estudando, a gente sempre tem que falar de produtividade, a gente sempre tem que falar tudo isso que eu embasei para vocês e que é citado na matéria, mas no final, eu acho que é isso que vocês querem ver cases de sucesso. Esse aqui foi um desenvolvido na época da Copa, Brasil e Alemanha. A Magazine Luiza foi uma das únicas que tinha uma propaganda pronta, caso o Brasil perdesse. Ela usou esse gancho do Brasil perder e fez uma propaganda de maneira muito estratégica, um bom humor, e, acima de tudo, ela um pouco... Eu acho que ela defendeu um pouco, sabe, de maneira de bom humor, o que fazer, né, com as nossas televisões, porque eu acho que todo mundo queria quebrar a televisão quando o Brasil perdeu. Aí vocês vão entender por que eu cito isso. Conseguindo ler? Sim, tá dando para ler. Tinha que pegar uma televisão velha e mandar para Magazine Luiza, que eles mandavam para a Argentina para fazer zica mesmo nos jogos. Não, é aí que eu estou querendo trazer. Às vezes os projetos, eles são desenvolvidos, planejados, criados, porque é isso que a gente quer conseguir encantar de uma maneira no humor, estratégica ou não, mas a gente aqui sempre vai falar com pessoas. É isso que a gente não pode esquecer em qualquer projeto. Esse aqui da Fanta, é muito interessante falar, eles não tiveram nenhum gasto. Zero. O resultado do investimento foi zero e eles tiveram 1 bilhão de visualizações de impressão dessa campanha, tá? Que eles chamaram de Coca é Fanta. Eu vou trazer só um trecho, tá, gente? Eu vou explicar, que tá tudo em inglês. Eles fizeram uma campanha no mundo favorecendo a segmentação, que é a tendência agora de cada vez mais. Não ter gênero. Coca é Fanta. As pessoas homossexuais... Essa Coca é Fanta... É como se aquela pessoa ela se fantasia de cor. Essa Coca é Fanta. LGBT Pride Day é a parada gay no internacional.
Merchandising, gratuito, Coca. Carnaval, a Coca no carnaval, pessoas se fantasiaram. Ó, investimento zero, ó. 2017. Vou parar aqui porque ela é bem grandinha. O que é isso que a gente fala? É um marketing viral de maneira, assim, orgânica. E hoje, cada vez mais, as grandes agências de publicidade... Eu estava até estudando semana passada um case que foi sucesso também de maneira orgânica de venda de carro de 2019. Eu posso mais para. Eu vou trazer as campanhas conforme tem a ver com o assunto, tá, gente? Mas é só para. Eu estou estudando muito essa parte, porque hoje em dia a tendência é a gente falar de segmentação. Então, qualquer projeto que vocês queiram botar de maneira de gestão de agilidade, a gente também tem que pensar materializar tudo isso no público específico. Então, a gente sabe que existe um machismo e um preconceito muito existente na sociedade, mas, não sei se vocês sabem, ou eu citei, aquele da Tami Miranda na Natura. As ações da Natura subiram posteriormente. Atualmente, agora, a gente tem uma diferenciação de público da Casas Bahia, com esse novo logomarca, nova representação. Eles estão falando com seus públicos específicos. Eles estão falando com negros, eles estão falando com LGBTs, eles estão falando com imigrantes, eles estão falando com nordestino, eles estão falando de regionalização, de pessoas de segmentações diferentes, de quem gosta de desenho, para quem gosta de moda, para quem gosta de surf. Cada vez mais as grandes marcas vão investir em diversos comerciais diferentes. Aí eu vou só citar que isso foi uma aula do pessoal do quarto período. Antigamente, como que era feita a comunicação da Coca? Só para relembrar vocês. Era um comercial que ele era visto por milhares de televisões. Então, era um comercial. Esse um comercial era comunicação de massa. Só que hoje, no mundo atual, você fala, tua mãe vê, fulano vê, e daí daqui a pouco você compartilha. As pessoas têm opiniões nas redes sociais e essas opiniões são expostas. Hoje, as pessoas também são um canal, as pessoas são multicanais. Então, baseando-se nisso, a gente e as marcas estão se segmentando as suas campanhas. Elas criam um tema, Coca-Cola é Fanta, e nicha isso de uma maneira que possa impactar, tá? Esse aqui é bem longo, mas é um hospital de câncer, aí o vídeo conta a história, mas eu não vou passar porque eu acho que é quase 2 minutos, ele é bem grande, mas a história é muito bonita. Quem quiser depois, mas o hospital que fez essa campanha, ele contou uma história, e essa história encantou muito, teve um bom embasamento, ela teve ousadia na história. Eu vou aqui lembrar vocês, eu acho que vocês vão lembrar. Vocês já repararam que nos últimos 3 anos, o Banco do Bradesco, toda virada de ano novo, eles contam uma história em animação? Alguém já reparou isso? Eu sou uma que eu fico apaixonada pelos comerciais. Eu acho criativo também, mas eu não me recordo, não. Uma vez eles falaram sobre um vagalume, acho que no ano anterior não foi um vagalume, eu acho que foi uma abelha. Então, eles sempre falam. O que acontece hoje com as tendências? As ideias, aí a gente vai falar naquilo que eu falei aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui que vocês vão lembrar. Essa frase aqui, ó. Entender os dados para entender cada vez mais os clientes. O que as empresas estão fazendo? Por elas perceberem que essas campanhas, elas têm um resultado muito positivo, elas pegam a mesma ideia e tentam modificar, vamos dizer assim, o roteiro. Então, faz 3 anos consecutivos que toda virada de Natal e Ano Novo, o Bradesco veste em animação. Ele criou, esse ano, uma campanha que deu certo, que eles retornaram, foi com aquela família do futuro, que eu esqueci.
hoje está cada vez mais campanhas e marcas utilizando desenhos, marcas, Marvel, Homem-Aranha, se não é Homem-Aranha, nananã. Por quê? Para segmentar o público, para gerar credibilidade para determinadas marcas, gestão. Por exemplo, aí vocês vão entender. Se a gente falar daquele desenho, eu sou da época que eu assisti aquele desenho, acho que passava no SBT, né? Aquela Família do Futuro, esqueci, gente, agora. Mas o meu filho vê essa propaganda, ele vai entender de uma outra maneira. O Bradesco, muitas vezes, esses bancos, eles pegam essas faixas etárias que não conhecem o desenho, mas eles cativam, né, vamos dizer assim, memorizar e cativar essas marcas desde criança. Então, é muito isso, só para vocês entenderem. Então, quando se cria essas grandes agências, elas tentam sim impactar, tá? Essa aqui da Coca-Cola é um belo exemplo. Elas pegaram Coca-Cola é Fanta exatamente porque as pessoas, todo mundo tem um lado Fanta, todo mundo tem um lado diferente, um gosto diferente. Vamos usar esse estilo, tá? Só que eles botaram na parada gay. E no mundo inteiro. Só que parada gay, dizendo exatamente o quê? Que a Coca-Cola sabe que vocês têm uma Fanta por dentro, ou seja, vocês podem ser Coca, vocês podem ser Fanta, o que vocês quiserem, e que a Coca tá lá, a Coca vai apoiar. Porque a gente sabe também que muitas dessas pessoas que são diferentes, elas se disfarçam. Só para vocês entenderem. E hoje em dia, essas pessoas têm voz, muito mais, cada vez mais essas pessoas estão ganhando voz, e essas marcas estão valorizando isso, por mais que muita gente tenha criticado a campanha da Tami Miranda, mas cada vez mais vocês vão ver novelas, seriados, Netflix tem muito do LGBT, porque é um grupo muito nichado, e vocês não têm noção, quando as marcas mexem com essa segmentação vou dar o exemplo do LGBT, eles têm um retorno, investimento enorme, de maneira orgânica. Por que acontece dos grupos LGBT? Os grupos LGBT, eles falam, opa, essa marca está defendendo a minha causa, está defendendo a minha, não é minha causa, né? Meu jeito, meu gosto. Vocês estão entendendo? E é isso. Então, essas marcas estão trabalhando muito isso. Por isso que a gente fala de projeto, porque elas estudam, elas sentam e praticam. Eu quis trazer, porque é isso que vocês querem. Não é a gente só ficar falando de projeto. Falei que não. Acho que tem mais alguma coisa? Acho que de material aqui não. Isso aqui já não é material. Era isso. Aqui, eu até ia trazer, mas é uma pizzaria. Essa pizzaria, eu não só vou resumir, porque eu acho que já está dando a hora. Essa pizzaria, se alguém digitar na internet, Nerd Web, é uma pizzaria que onde eles fizeram uma customização, onde o cliente pode... É só para ver se está aqui para mostrar. Os clientes... travou. O cliente entra, e foi feito em 2016, o cliente entra no ponto de venda e faz a pizza, tá? Eles fizeram uma experiência como se fosse até aqui, patrocinar o MasterChef. Mas, assim, a gente fala hoje cada vez mais dessa customização. Os clientes querem se sentir presentes nos projetos. Por isso que quando a gente fala nas redes sociais, a gente fala, faça perguntas, faça que seu público participe no Instagram, divulgue os seus funcionários, humanizar. Vamos usar esse termo para vocês entenderem. Qualquer projeto hoje, vocês forem focar, tente usar essa ideia de customizar, trazer. Aí vai envolver a criatividade, tá? Eu só quis materializar isso aqui para vocês. Eu ia trazer isso aqui, mas o vídeo sumiu. Tinha um vídeo aqui, deixa eu ver se eu apertar F5 vai aparecer. Cadê o vídeo? Tinha um vídeo só para vocês entenderem. O vídeo, ele é uma etapa para vender a franquia da Casas de Pão de Queijo. E era uma animação.
Eu não sei porque agora estava aqui no topo, bem no topo aqui. Agora que eu abri, que eu estou vendo que não apareceu. Mas é aquilo que eu estou falando para vocês. O que as empresas estão fazendo? Agora, para estudar mais um caso, é um projeto. Um projeto de franquia. Tá, todo mundo... Aí, por que eles estão fazendo isso? A estratégia deles é utilizar a viralização de um vídeo muito bem desenvolvido, parece um contador de história, e a gente sabe que contar uma história é encantador, igual nesse filmezinho que vocês viram. Ele tem um quê? Ó, na verdade, isso aqui foi de uma Chipotle Mexican Grill. É um restaurante, ou seja, contar a história é o que as marcas hoje fazem para se tornarem cada vez mais presentes, né? Então, tentem contar a história de vocês. Eu sei que não é fácil, tá? Eu vou dizer isso, não é fácil. A gente aprende, né? Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer... Joás, tem alguma pergunta que às vezes ele tem? Tá tudo certo? Não. Hoje eu tô tranquilo. Tá tranquilo. Então tá, gente. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Uma pergunta. Vocês gostaram de ver mais campanhas publicitárias, assim, tentando trazer a ver com os assuntos? Vocês querem que eu... eu vou tentar trazer mais campanhas, sempre tentando ligar com o assunto, tá? Eu sei que é um pouco repetitivo, mas eu acho que cada vez mais vocês verem campanhas, eu acho que pode maximizar melhor as ideias. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Nayara. Boa noite. Boa noite.